Eu sou Marília Parreira Fernandes, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia pelo Instituto Federal Goiano, e hoje vamos falar sobre digestibilidade e métodos de determinação de valores nutricionais dos alimentos para não ruminantes. A professora responsável é a doutora Cibele Minafra. Primeiramente, antes de nós falarmos sobre nutrição em si, temos que entender que todos os animais, eles são multicelulares e eucarióticos. E nisso eles são divididos em dois grandes grupos. São os vertebrados e os invertebrados. Dentro desses seres multicelulares, nós, quando falamos em nutrição, estamos falando em nutrir células. Essa é a grande questão. Então, todo o processo de consumo, absorção, digestão, absorção e metabolização, pensa-se nas nutrições das células para que elas possam desempenhar suas funções. Dentro dos vertebrados, que são a maior parte dos nossos animais, principalmente de criação, eles possuem esqueletos e são animais mais complexos. Animais invertebrados, eles são aqueles que não possuem esqueletos ósseos, como camarão, mas eles também têm valor dentro da zootecnia, porque também são partes de cultivo, de criações, insetos principalmente para alimentação e também para outros fins, e camarões, que também são muito utilizados, muito consumidos, muito apreciados, e tem cada vez mais ganhando mercado. E dentro disso, eles são classificados, além de ser vertebrados e invertebrados, em carnívoros, herbívoros e onívoros, ou seja, quanto ao seu hábito alimentar. Dentro desses carnívoros, herbívoros e onívoros, ainda há subdivisões, como alguns peixes, por exemplo, eles são insetívoros. Então, dentro dos carnívoros, precisam mais de proteína animal, eles preferem o consumo de insetos. E esse hábito alimentar, essas características, vai influir diretamente na fisiologia do animal e, consequentemente, na sua nutrição e na digestibilidade dos alimentos. Então, nós temos a cadeia alimentar, onde que os herbívoros estão na base da cadeia alimentar, os onívoros, e depois, no topo, os carnívoros. Por quê? Normalmente, os carnívoros são os predadores, que chamamos predadores, que predam os que estão ali dentro da base da cadeia alimentar, abaixo da cadeia alimentar, né? Entretanto, só apenas 10% da energia que é consumida pelos herbívoros são transferidas para os onívoros, e assim sucessivamente. Dentro disso, como falei anteriormente, esse hábito alimentar, essas características individuais de cada animal, vai determinar o seu trato gastrointestinal, que está intimamente direcionado ao tipo de alimento que vai ser mais digestível ou não para aquele animal. Como, por exemplo, aqui no primeiro quadro, temos o sistema digestivo de um ser humano, depois de um animal do suíno, aqui de um cachorro, um orangotango, aqui de um canguru, aqui de uma ovelha, cavalo e o colar. O que a gente tem para perceber é que o que mais determina, uma das coisas mais gritantes em termos de diferença, é na anatomia do intestino. E é justamente o órgão onde vai haver maior digestibilidade e absorção desses nutrientes. Então, normalmente, animais herbívoros, eles possuem intestinos delgados, intestinos grossos, maiores. Os intestinos são maiores, com maior curvatura, maior superfície de contato, para aumentar, que é onde aumenta o tempo desses alimentos no trato gastrointestinal. Muitos pelas características dos alimentos, porque alimentos vegetais, eles têm estruturas como a parede celular de maior dificuldade, de maior demora, que exige mais tempo na parte de degradação, precisando da ação de micro-organismos para digeri-los, para quebrar essa parede e converter em nutrientes para o animal. E isso faz com que esses intestinos sejam maiores e com maior dogadura também. Lembrando que, por exemplo, vou voltar aqui no outro slide, desculpa,
é que, por exemplo, o cavalo, ele não é em si um ruminante, então ele tem um intestino delgado até um pouco menor do que outros animais que são essencialmente herbívoros, comparado, mas é porque seu centro de fermentação está no intestino grosso. Então a gente vê o intestino grosso mais desenvolvido, mais pronunciado ali. Os ruminantes, eles têm os seus estômagos diferenciados, com vários compartimentos, que ali realizam a fermentação. Mas mesmo assim, há uma dobradura desse intestino delgado bastante pronunciada e longa para que haja absorção desses nutrientes no intestino. Então, a grande questão é essa. O animal ele vai se desenvolvendo e tendo o seu trato gastrointestinal conforme a sua nutrição. Dentro disso, nós temos nos peixes que mostram bem o quanto esses hábitos alimentares vão influir na anatomia desses animais. É uma coisa interessante que é como aquela questão do ovo e da galinha. A gente não sabe dentro dessa fisiologia, dessa evolução dos animais, o que veio primeiro. Se o trato gastrointestinal deles que faz eles serem mais adaptados a esses alimentos, ou o habitat fez com que o seu trato gastrointestinal desenvolveu assim. Particularmente, acredito que o habitat natural dentro da evolução desses animais foram fazer com que tivessem adaptações para digerir aquele tipo de alimento. E aqui podemos ver que os carnívoros, eles têm um intestino bem mais curto do que onívoros e herbívoros, com menos ondulações, mais retos, mais retilíneo. Ou seja, porque o hábito alimentar deles, o alimento que eles consomem, que eles digerem, precisa de menos tempo, né? Conseguem ser absorvidos de forma rápida ali, precisando de menos tempo dentro do intestino delgado. Aqui os onívoros, eles começam a ter mais dobraduras dentro desses intestinos, e aqui dá para separar que, por exemplo, peixes onívoros, onde a principal fonte ainda é de origem animal, ele apresenta menos dobradura e ainda um intestino mais curto do que os onívoros, que têm sua fonte principal de alimentos vegetais. E aqui também um peixe herbívoro, onde tem uma estrutura bem diferenciada de intestino, com um intestino também mais longo e mais ondulado, com mais velocidades do que os outros peixes. Aqui também, só para demonstrar, um trato gastrointestinal de um camarão, que visivelmente são animais mais simples, mas que também passam pela mesma linha de raciocínio. Ou seja, eles precisam apreender o alimento, passa por uma câmara de armazenamento, que é um estômago pequeno, tem um hepatopâncreas, ou seja, ele não tem um fígado e um pâncreas diferenciados, mas nesse hepatopâncreas é onde produz as principais enzimas digestivas, e ali passa por um intestino delgado e intestino grosso, também bem curtos, mas que conseguem absorver os alimentos que os camarões absorvem, porque os camarões, eles absorvem principalmente sedimentos, eles são detritívoros, então já são partículas menores. Por isso eles não têm uma mastigação, etc. Ele vai tirando aquelas partículas menores do fundo, então não há necessidade dessa mastigação de estruturas ósseas para mastigar, estruturas para mastigar. E também, como eu falei, um trato intestinal rudimentar, mas totalmente funcional para essa espécie. Apesar das diferenças fisiológicas, o metabolismo e a nutrição animal, elas apresentam mais semelhanças do que diferenças. Porque, igual eu falei anteriormente, estamos falando de uma nutrição celular. E como eles são animais feitos de células multicelulares, e as células, em geral, elas têm a mesma composição, a célula animal, estamos falando de uma estrutura celular semelhante e uma estrutura de nutrientes semelhantes. Pois, basicamente, precisamos de carboidratos, hidrogênios, oxigênio, enxofre, nitrogênio e fósforo. Dentro disso, formando outras moléculas. Formando os carboidratos, formando as proteínas, formando os lipídios. Então,
ao fim de tudo, estamos falando dos mesmos nutrientes. Independente desses animais, eles precisam de nutrientes para sobreviver. E vão seguir mais ou menos a lógica da digestão, de que eles precisam consumir esse alimento vai passar por uma digestão, vai passar por uma absorção e vai passar por uma metabolização, independente da complexidade desse animal. Esses nutrientes eles vão estar sempre relacionados à manutenção, crescimento, desenvolvimento, à produção, ou seja, e à lactação. A produção como lactação, a reprodução e para a manutenção da saúde desses animais, principalmente falando de sistemas imunológicos. Mas isso tudo nós estamos falando também de células, porque a partir do crescimento, é um crescimento celular de células musculares, que vão ser depositadas no organismo. A lactação, nós estamos também falando de células em que vai formar o leite, produzir o leite. Então, isso tudo nós estamos trabalhando vão ser animais diferentes, com características diferentes, dependendo da produção, o objetivo que eles vai ser criado, mas também precisamos ter essa noção de que nós temos à disposição alimentos, nutrientes e o próprio animal com características muito semelhantes. E vamos partir dentro do princípio de que precisamos compor esses ingredientes para nutrir esses animais e trazê-lo com mais digestibilidade possível, para que ele seja cada vez mais, para que ele seja melhor aproveitado pelas células. Aqui um exemplo do que eu estou falando é que segue sempre essa dinâmica. Nós temos as biomoléculas, ou a gente está falando de um anabolismo ou de um catabolismo. O anabolismo é usar desde esses níveis pequenos, essas micromoléculas ou elementos em que eles vão sendo juntados em várias ligações, né, formando um anabolismo, crescendo e transformando em moléculas complexas dentro dessas células. E essas células vão se dividindo, se multiplicando. Ou a gente está falando no catabolismo, que é quebrar macromoléculas em menores para serem absorvidas pela célula. Essa é a grande chave da nutrição, entendendo essa questão da digestibilidade. São processos realmente bioquímicos, biomoleculares. Precisamos entender o funcionamento celular para entender a nutrição. E aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de uma célula em que tem organelas. Dentro dessas organelas estão macromoléculas, como cromossomos, a membrana plasmática, que são formados por lipoproteínas, por exemplo, e uma parede celular, no caso aqui uma célula vegetal. Que dentro dessas grandes moléculas, dessas moléculas complexas, ao subdividi-las, a gente encontra as macromoléculas, onde, por exemplo, os cromossomos, ele é uma junção de moléculas de DNA. As lipoproteínas, temos as proteínas ali imergidas, que são macromoléculas, é um exemplo. E dentro da parede celular, nós temos a celulose, que também são fibras de carboidratos ligadas de forma complexa, que formam essas macromoléculas. E dentro, por exemplo, do DNA, quebrando essa molécula de DNA, vamos formar nucleotídeos e as proteínas dos aminoácidos. Dentro da celulose, com enzimas e ações dos micro-organismos, poderemos transformá-los em açúcares mono, polissacarídeos e assim vai. E assim, por exemplo, nucleotídeos podem ser divididos em às vezes menores, até ter uma molécula mais simples possível, em que as células vão conseguir passar pela membrana celular, e serem absorvidas, e assim, dentro das células, começar a transformar esses pequenos compostos, essas pequenas moléculas, em macromoléculas novamente. E aí, então, a digestão é a degradação, porque os alimentos também
formados por células, emaranhados de células, seja, por exemplo, de fonte animal, vão ser células animais, se for de vegetal, vão ser células vegetais, que vão precisar de ações enzimáticas, ações químicas, para serem e ações mecânicas, para serem quebradas e divididas até pequenas moléculas ou pequenos ou aminoácidos ou monossacarídeos, polissacarídeos, que vão conseguir chegar a um tamanho no intestino em que vai ser, consegue ser absorvido por esse animal, pelas células que estão presentes no intestino, pelos enterócitos, e assim passar para dentro dessas células e assim cada um ser destinado para a função específica que aquele animal exige. Para os animais de produção, a alimentação ela deve ser balanceada em forma de ração. Por quê? Uma coisa nós estamos falando do animal que está em ambiente livre e que ele vai produzir para sua mantença. Ele sentiu fome, ele vai lá e consome. E ali ele consumiu, pronto, tá bom, o suficiente, vai descansar. O animal de produção, primeiramente, ele não tem condições de procurar o seu alimento. Então, o criador, o produtor, ele precisa fornecer essa alimentação. E essa alimentação ela precisa ser balanceada, não só pensando na manutenção, mas também no que você quer para a sua produção, a exigência para a produção. Uma vaca que produz de alta produção, ela vai exigir uma quantidade energética muito maior do que uma vaca que não é de estimação, por exemplo. Então, isso deve ser colocada, deve ser levado em consideração ao formular essa ração. Basicamente, trabalhar com a questão da necessidade energética de cada animal, e dentro dessa necessidade energética, quais nutrientes vão compor melhor para a absorção e digestão e função que aquele animal está sendo produzido. Seja, por exemplo, para lã, seja para couro, seja para leite, seja para carne. Então, é isso que o nutricionista tem como desafio. E, ao mesmo tempo, trabalhar com que não haja distúrbios metabólicos para este animal. Então, dentro dessa ração, ele precisa conter todos os nutrientes necessários, com ingredientes digestíveis de boa qualidade, atentando-se a essa taxa de passagem, porque não pode ser nem passar nem rápido, nem muito devagar, porque pode trazer problemas metabólicos para o animal. Se essa taxa de passagem, por exemplo, do alimento demorar muito, acaba interferindo no consumo, na taxa de consumo, e isso também acaba atrapalhando a produção dos animais. Ao mesmo tempo que também, se a taxa de passagem é muito acelerada, você começa a ter alguns tipos de perdas também na produção, e também sinal de que talvez aquele alimento não esteja sendo tão digerível, tão aproveitado, causando desperdício, aumentando o número de dejetos no animal. Então, tudo pode causar, tanto o excesso quanto a falta pode causar problemas, tanto para o animal quanto financeiros para a produção. Para animais não ruminantes, os alimentos são classificados em energéticos e proteicos. Os energéticos estamos falando de ingredientes principalmente de milho, trigo, cevada. Proteicos, soja, farinha de carne, ossos, farinha de sangue, farinha de peixe. Sobre esses ingredientes pode ser adicionados aminoácidos sintéticos, suplementos vitamínicos, minerais e outros aditivos, como antibióticos, corantes, fitoquímicos, para que, dependendo do interesse da produção. Fora isso, do próprio custo desses ingredientes, porque outra questão que o nutricionista animal ele tem que tá sempre brigando, né, conseguindo equalizar ingredientes de qualidade, atender às exigências dos animais e também custo-benefício, trazer os ingredientes de menor custo para conseguir ter lucro dentro dessa produção. A nutrição nada mais é que um processo de nutrir ou ser nutrido através de uma soma de processos, que começa desde a captura do alimento até a absorção e uso do animal, o uso do animal para manutenção, crescimento, etc.
Então, começa ali na ingestão, ou seja, na apreensão do alimento, na digestão, absorção, assimilação, processos de biossíntese, que vão gerar catabolismo ou anabolismo dentro daquela célula, e a excreção. Dentro disso, a gente vai atentar ao processo de digestão nessa aula, que é raro que vai acarretar na absorção, mas é esse processo de digestão que vai trazer a digestibilidade do alimento, que está linkada à digestibilidade do alimento. Portanto, a nutrição é uma ciência complexa que envolve a bioquímica, a química dos alimentos, imunologia, biologia molecular, farmacologia, fisiologia, saúde pública, reprodução e a toxicologia. Então, hoje, quando nós falamos em nutrição, não tem como ser uma disciplina isolada, não tem como ser algo isolado. Um nutricionista, o pesquisador que trabalha com nutrição animal, ele envolve o conhecimento em várias áreas, porque a nutrição é o combustível para vivermos saudável e assim termos uma produção saudável dos nossos animais, né? Da criação desses animais. E esses conceitos, aplicados ao uso de nutrientes e problemas nutricionais dos animais de produção, têm sido fundamental para o desenvolvimento e otimização das cadeias produtivas. Então, esses conhecimentos que vão se agregando, se juntando, e aplicado ao uso dos nutrientes que temos disponíveis e aos problemas nutricionais que vão aparecendo, principalmente nos animais de produção, eles têm sido um start para o desenvolvimento da cadeia produtiva, porque cada vez mais, além de a gente saber que a nutrição está intimamente ligada ao custo de produção, nós também podemos utilizá-la isso a favor, porque ela está intimamente ligada à produção animal, ao que nós queremos em termos de rentabilidade, à conversão alimentar, à eficiência alimentar. Se temos alimentos que eles vão ser eficientes, com certeza vai refletir em tempo menor de produção. Então, cerca de 70% da custo de produção do animal, da produção animal, é com alimentação. Varia, às vezes, um pouco com a espécie que você trabalha, mas isso geralmente é unânime em toda a criação animal. A maior parte do custo de produção vem com a questão da alimentação. E encontrar soluções para diminuir esses custos e aumentar a produtividade é uma busca incessante para todos os nutricionistas. A digestão, então, é a combinação de processos mecânicos, químicos e microbianos que vão atuar sobre esse alimento digerido, sobre a ração, quebrando em partículas menores até serem absorvidos e excretados. Então, quanto maior a excreta, sinônimo de que menor esse alimento foi aproveitado. E isso é o que nós temos que diminuir. Porque, igual eu falei, além da questão do desperdício, porque é o que você está comprando uma ração que ela não está sendo aproveitada, você tem trazido problemas até ambientais maiores, trazendo problemas maiores ambientais dentro da sua produção. Porque se aumenta a excreta, aumenta o volume de resíduos, e esses resíduos eles têm que ser manejados para diminuir os impactos ambientais. Então, a nutrição ela é peça fundamental. E a digestibilidade está intimamente ligada nisso, porque a digestibilidade é que vai dizer se aquela ração está sendo eficiente ou não para aquele animal. Então, os processos mecânicos ele envolvem apreensão, mastigação de determinados grupos de animais, porque tem alguns animais que não passam pelo processo de mastigação, por exemplo, as aves, contrações do tubo digestivo. Entretanto, as aves ela não passam por uma mastigação bucal, mas ela tem a moela que ela vai fazer esse processo mecânico de quebrar as partículas. Os processos químicos eles são gerados, especialmente ligados, né, assim, são feitos pelas enzimas secretadas por sucos gástricos produzidos no pâncreas ou fígado, que são secretadas ali no início da parte inicial do intestino, também delgado.
E também tem e estômago, algumas também dentro dos, algumas enzimas são produzidas no estômago, e tem o ácido clorídrico também no estômago, que ajuda a quebrar alguns nutrientes. E temos os processos microbianos, que os micro-organismos presentes no intestino também vão fazer ações enzimáticas, porque, na verdade, eles vão degradar determinados compostos que não são digeridos pelas enzimas produzidas pelo animal, mas eles vão liberar as enzimas que eles produzem para degradar determinados ingredientes. Principalmente, é o que a gente fala do compostos da parede celular, que é a celulose, a hemicelulose, etc. A digestibilidade é um método de quantificar a qualidade do alimento. É saber o quanto esse alimento é digestível ou não para aquele animal que eu estou formulando a ração. Essas análises elas geram um coeficiente de digestibilidade. E o mais importante a salientar é que é uma característica do alimento e não do animal. A digestão é uma característica do animal. A digestibilidade é uma característica do alimento que vai ser a ração, vai ser formulada, né? No caso do animal de produção, vai ser inserida em uma ração. A digestibilidade ela tem uma fórmula matemática para você conseguir esse coeficiente, que é a quantidade de alimento ingerido menos a quantidade excretada dividido pelo ingerido vezes 100. Isso vai gerar uma porcentagem de digestibilidade daquele alimento. A biodisponibilidade é a proporção de um componente digerido, absorvido e aproveitado pelo organismo. E essa biodisponibilidade a gente pode conseguir esse dado através de provas de ganhos de peso, como calculando índices de coeficiente alimentar, índice de eficiência alimentar, porque é o que realmente foi consumido e foi colocado convertido, realmente aquele nutriente ingerido, ele foi depositado no corpo do animal. E dentro da digestibilidade, temos a aparente e a real. A aparente, ela não desconta as perdas metabólicas, como pele, proteína, microbiana, etc. Por quê? Na excreção, não vai só apenas o que não foi digerido. Temos outras coisas incrementadas, seja, por exemplo, descamação do epitélio do intestino, proteína microbiana que está ali dentro, e às vezes alguma bactéria que morreu e foi para as fezes. Então, o que precisamos para a nutrição animal é a digestibilidade real ou verdadeira, em que exclui essas proporções de origem endógena. E para essa questão da digestibilidade, nós temos alguns métodos, que são divididos em métodos diretos e indiretos. Os métodos diretos temos opções como a coleta total das fezes, onde usa-se gaiolas metabólicas. Então, dentro disso, você vai conseguir coletar e ver, pesar o quanto ingeriu, o quanto teve de fezes, tirar o ganho que veio de endógeno, e ali você consegue, aqui no primeiro momento, a digestibilidade aparente e a digestibilidade verdadeira quando se retira o que foi de origem endógena. Isso tudo feito em laboratório. Os métodos diretos também incluem os métodos usando marcadores, onde são os colocam-se na ração indicadores não absorvidos, que não serão absorvidos pelo animal. Que também esses indicadores não podem ser tóxicos, né? Devem ser atóxicos e de fácil visualização nas fezes. Usado quando é impossível. Esses indicadores, eles vão ser usados quando é impossível ou inconveniente medir o consumo ou produção fecal. E indica a quantidade ingerida. Através desses métodos como de marcadores, você pode tirar a quantidade ingerida, a taxa de passagem e a digestibilidade do alimento dentro desses métodos.
Os indicadores eles podem ser adicionados, como óxido de cromo, podem ser adicionados ao alimento, né, como óxido de cromo, óxido de ferro, ou presentes no alimento, por exemplo, a lignina ou outros tipos de compostos que estão presentes, se você já sabe que não vai ser digestível para aquele animal. Pela concentração do alimento nas fezes, calcula-se o coeficiente de digestibilidade. Então, essa concentração desses indicadores vão calcular o coeficiente de digestibilidade. E que a fórmula é a porcentagem do indicador presentes na dieta, o quanto ficou nas fezes, e faz a razão pelo outro. E depois você tem que fazer a porcentagem de nutrientes nas fezes, dividido pela porcentagem de nutrientes na dieta. E assim você consegue o coeficiente de digestibilidade. Os métodos indiretos, outro método direto é o método de substituição, que inclui a adição de 20 a 40% do ingrediente testado na dieta referência, onde quanto maior o nível de inclusão, maior a precisão do teste. Tem o método in situ, que é usado muito em animais ruminantes, quando faz a fistula desses animais. Esses métodos, igual eu falei, utilizados para não ruminantes, mas também nem todos estão sendo muito utilizados devido a questões de bem-estar animal, mas é um método direto usado nesses animais. E também tem o método de alimentação forçada, que é a alimentação forçada antes das 24 horas da coleta das excretas. Só que, como eu falei, alguns métodos, o quanto puder evitar ser muito invasivo para aqueles animais, melhor. E aí, então, esses tipos de testes de métodos diretos, como a fistula ou essa alimentação forçada, é só quando é realmente imprescindível e a justificativa de pesquisa, o ganho daquele trabalho foi muito interessante, muito relevante. Os métodos indiretos é o in vitro, que simula as condições do trato gastrointestinal, e são feitos em laboratórios com soluções enzimáticas, usando tubos de ensaio com 5 gramas de amostras, ou dependendo do método que for utilizados, ou por equações de predição. No caso em especial, que é a área que eu atuo, que é na piscicultura, na digestibilidade em peixes, deve-se usar marcadores, porque a gente trabalha no animal aquático, em que suas fezes, quer não, ela vai ter contato com a umidade após a saída do organismo. E aí utiliza-se tanques apropriados, tem que ter esses indicadores para conseguir um coeficiente, uma digestibilidade mais fidedigna possível, um conhecimento completo dessa alimentação que foi fornecida, e controle das condições ambientais no ambiente. Além da questão da própria contaminação da amostra, você pode, se for um local que está trazendo muita estresse ou que o animal não foi bem adaptado, influencia no consumo desse animal, que vai influenciar na digestibilidade. Os métodos de coleta fecal, ele pode ser definido em discreto e contínuo em peixes. O discreto é aquele que faz o manuseio do peixe, que basicamente um direto, né? Que você faz uma dessecação retal, uma sucção anal, uma remoção por completo sistema. Esses métodos também estão sendo cada vez menos usados por causa do estresse. O estresse e o risco de perda do animal. E tem o contínuo, que precisa da separação fecal, que são o sistema Guelph ou Schobert. Aqui tem um exemplo de uma extrusão, né? Extração dessas fezes de forma discreta, um método chamado fish strip, mas, igual eu falei, muito pouco, está sendo menos usado, porque essa questão de retirar o animal do seu ambiente, que causa muito estresse, podendo haver a perda. E fora isso, o fish stream ele tem uma inconveniência de que alguns peixes ele pode ter uma fácil remoção por compressão, como nos peixes carnívoros, em que tem um intestino curto e mais retilíneo. Agora, em peixes onívoros, como o pacu, por exemplo, que são os peixes redondos, os intestinos eles fazem dobras e são mais longos,
dificulta essa remoção por compressão. Hoje, mais utilizados são o sistema Guelph, ou conhecido como Shaw, que foi o pesquisador que elaborou o sistema, em que há esses tanques, em que as tubulações, as fezes caem por sedimentação, e vem para esses tubos de coletores, né? Para essas estruturas coletoras. E o sistema Schobert, que é muito parecido também com o sistema Shaw, mas que é feito por esteiras em que as fezes vão caindo aqui nessas calhas e nessas esteiras desses calhas que são coletadas. Os fatores que afetam a digestibilidade são a própria composição dos alimentos, dependendo, por exemplo, de teores de proteínas, de fibras e etc. A composição da ração, então, assim, a diferença vai estar na composição dos alimentos que você vai fazer a ração, os ingredientes. Vou utilizar o milho, ou eu vou utilizar o farelo de soja, ou vou utilizar o subproduto do milho, e esses teores desses ingredientes vão afetar diretamente na digestibilidade. A própria composição da ração que você for fazer, apresentando esses ingredientes, como você vai utilizar esses ingredientes, esse preparo desse balanceamento desses ingredientes, o preparo dos alimentos, ou seja, se ele vai ser moído, estruzado ou peletizado, que pode contribuir na digestibilidade desses ingredientes, o nível de ingestão, quanto esse animal vai consumir, a taxa de passagem do animal, como eu falei, por exemplo, se for muito rápido, sinal que a digestibilidade vai ser menor, ou se for muito devagar, também pode afetar essa digestibilidade, porque pode aumentar, mas ao mesmo tempo pode ser porque esse animal ele também não está conseguindo dar alguma constipação, né, dentro do intestino, etc., que pode trazer outros problemas para o animal. Dentro desses fatores que afetam a digestibilidade, a composição dos alimentos é algo muito importante se atentar. E o que a gente precisa é da análise certeira, certa, do que tem esse alimento, o que esse alimento vai nos fornecer. Quantidade de carboidratos, quantidade de proteínas, quantidade de fibras, etc. E o método mais comum para análise dos alimentos foi o INDE, ou chamado também a método de análise proximal, que foi desenvolvido em 1865 por Henneberg e Stoneman. Ainda assim, ainda hoje é utilizado. O teor de proteína bruta, nesse método proximal, eles colocam, sugerem, né? Nesse método de alimentos proximal, o teor de proteína bruta é determinado pelo método de Gedal. O teor de proteína bruta, nesse método de alimentos proximal, é determinado pelo método de Gedal, que nos fornece análise total de nitrogênio. Então, ou seja, ele vai haver uma digestão dessa amostra, desses ingredientes, em que vai dar um fornecimento de quanto aquela amostra tem de nitrogênio. E dentro da quantidade desse nitrogênio, deve se multiplicar por um fator chamado de 6,25, que é um coeficiente já determinado, e assim se obtém a porcentagem de proteína. Além do método de proteína bruta, consegue-se obter o extrato etéreo, a quantidade de carboidratos por diferença, a quantidade de cinzas, que representam os minerais, e a quantidade de matéria seca. Ou seja, o alimento chega in natura, deve-se retirar a água, e assim você tem a matéria seca. Os cálculos para fazer a base das rações, as exigências nutricionais, é feito em matéria seca, para minimizar erros também. Retirando a umidade, parte ela é destinada à mufla, que é a 400 graus Celsius,
formando uma matéria mineral. Não se consegue desmembrar o quanto tem de minerais, quais são os minerais compostos nesses ingredientes. Tem a porcentagem de cinzas que representa a fração mineral daquele alimento. A extração dos lipídios é feita pela extração com éter, chamado extrato etéreo, onde, dentro dessa questão que a gente vai obter dentro dessa análise, vão estar os triglicerídeos, os ácidos graxos, os fosfolipídios, glicolipídios, esteróides, ceras, óleos essenciais, carotenoides, xantofilas e vitaminas lipossolúveis, que vão fazer parte desse extrato etéreo, dentro desse ingrediente. Então, tudo que tiver dentro desse alimento, que for triglicerídeo, se for ácido graxo, se for fosfolipídio, ou carotenoides, ou vitaminas lipossolúveis, vão estar ali nessa fração de extrato etéreo. A análise de geral nos dá as proteínas, peptídeos. Então, o teor de proteína bruta não é questão de proteína. Vão ter tudo que tem nitrogênio. Então, proteínas, peptídeos, aminoácidos e aminas, purinas, pirimidininas, ácidos nucleicos, amônia, ureia, nitrito, nitrato e outras substâncias nitrogenadas por conter no alimento. Então, são análises que nos dá base para formular a ração, mas ela não consegue destrinchar quais são os nutrientes dentro desses, separar em si, identificar a quantidade exata que tem de ureia, quantidade de amônia, e aí sim precisa-se de outras análises, ou análises mais específicas. Outra são assuntos que alongaria demais esta aula, né? Se nós formos tratar todos esses tipos de análise. Mas, sim, mas dentro dessa determinação, por exemplo, de Gedal, um processo de digestão que acontece dentro do laboratório, em que uma digestão em ácido sulfúrico, quebra, né, desses ingredientes, depois uma neutralização e destilação, e depois uma destilação, para você conseguir encontrar a quantidade de nitrogênio que tem dentro daquela amostra. O extrato etéreo é feito pelo método Salt-Flat, e a determinação de cinzas é feita nesse equipamento chamado MUFLO, onde há a incineração da parcela da amostra, né? E ficando só a parte de minerais. Eu agradeço, essas foram as referências que eu utilizei. Ainda é um assunto que dão para dar muitas aulas, né? Eu acho que cada questão de digestibilidade ainda tem muita coisa a serem feitas, mas essa é a proposta. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.